Então fala galera, estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast, começando mais um, e é uma honra ter você aqui assistindo a gente. E a gente está aqui com ele, que é professor do Rema, pastor, e aí vai aí, que aí a ficha técnica do cara é gigante. Então vou dar esse tempo para ele se apresentar. Então seja muito bem-vindo, já senta aí no teu sofá, onde tu estiver assistindo a gente, para prestar atenção e não perder nada. Hoje a gente vai estar respondendo perguntas que vocês fizeram pra gente lá no Instagram e muito mais. As perguntas que forem surgindo aqui quando a gente estiver aqui gravando. Então, se apresenta aí. É isso aí, pessoal. Sou Renato Sérvio. É uma alegria, um privilégio estar com vocês aqui, gravando esse podcast com meu parceirão aqui, o Bielzão. Valeu. Rapaz, que convite especial, viu? Tô muito alegre, creio que nós vamos aqui entrar em assuntos específicos, importantíssimos para a nossa geração, para a juventude. Já vou logo dizendo que eu comecei cedo também, viu? Não sou convertido de agora, não. Comecei lá atrás, quando eu estava com meus 19 anos de idade. De lá para cá, venho galgando coisas grandes no Senhor. E eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa para compartilhar com o seu coração. Então fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Vamos para cima. Bom, dizendo um pouquinho mais sobre mim, sou casado com a Karina Araújo, minha esposa maravilhosa, que inclusive, jovens, ela está grávida. Tá chegando mais um aí. Papai aí chegando. Mais um papai, feliz demais. E também estou muito alegre de estar aqui em Manaus, né, como professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema, desde o ano de 2017. Ensino aí nesse Brasilzão, matérias importantíssimas para edificar os cristãos. E sou da região de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou mineirinho. Uai, sou! E eu tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade conversar com vocês aqui durante esse tempo no podcast. Vamos para cima. E é isso aí, hoje a gente está sem roteiro engessado, viu? A gente está bem livre aqui, nada de roteirinho, a gente vai estar bem livre para a gente conversar. Então a gente vai começar com um quebra-gelozinho básico. Bora! Quem é Renato Sérvio fora do ministério? Renato Sérvio fora do ministério é um homem que busca crescimento, que cuida bem do lar, da casa, que se dedica à esposa, que se dedica também aos negócios, porque eu também trabalho, né, como microempreendedor, empresário, na área de corretagem, corretor de seguro de vida. Eu tenho no meu coração que quem não trabalha não come, né? Então eu creio que essa parte também é fundamental para nós, os homens. Nós temos que saber cuidar da vida comum, do cotidiano, do dia a dia, mas também sou um homem que gosto de divertir, gosto de estar junto com a galera, gosto de comunhão, gosto de estar no final de semana reunido com os amigos, batendo um papo, rindo bastante e principalmente conversando muito, muito sobre as escrituras, sobre a doutrina que nos edifica. Então, se falar do Renato aqui é de forma resumida mesmo, mas eu gosto muito de viver. Eu sempre falo que a vida é muito curta para ser pequena. Então a gente tem que saber aproveitar a vida, sabe, Biel? É isso aí. Top. E aí, uma coisa que ninguém sabe aí, ninguém imagina sobre o senhor, assim, um hobby, alguma coisa assim, que ao olhar assim, ninguém de primeira fala assim. Ok, futebol, cara. Amo futebol. Eu pensei que você era mais Não, só não. Da luta ali, do jiu-jitsu, né? Todo Porsche aí, né? Da academia, né? E tal. Só aparência, viu? Mas no mais é futebol mesmo. Gosto de jogar uma bola, bater um futebol. Time do coração. Cruzeirão cabuloso, né? Cruzeirão. Aqui, 5 estrelas. Né? Time maior de Minas, né? Maior de Minas. Eu não posso dizer. Né? Quem questione mais. Então, beleza. Então, eu acho que a pergunta que todo mundo faz para um pastor, um professor do Rema, se o senhor não fosse um pastor, professor do Rema, o senhor estaria fazendo o que hoje? Além da corretagem que a gente já sabe. Sim. O senhor estaria fazendo o que hoje? Cara, eu estaria fazendo obras sociais, porque é uma coisa que eu amo fazer, né? Eu amo olhar os necessitados, eu gosto muito de trabalhar com pessoas que ninguém acredita, né? Tanto é que, mesmo estando no Rema, eu consegui implementar, fazer um trabalho em Belo Horizonte durante 5 anos, dentro do sistema prisional, né? Onde eu consegui estabelecer 4 unidades do Rema dentro dos presídios para ensinar os presos, né? Porque uma coisa, Biel, é você ver as pessoas cometerem os crimes e entrarem para dentro do presídio. Mas, cara, eles vão cumprir a pena e vão sair. Até porque o regime
de lei no Brasil, quando se comete crimes, o máximo é 30 anos que eles ficam, e olhe lá. E depois eles voltam para a sociedade. Mas a pergunta é, de qualquer jeito também, né? De qualquer jeito. E como é que eles vão voltar para a sociedade? Essa é a pergunta. E aí entra o nosso trabalho, que é chegar lá dentro e não fazer um trabalho de capelania, que também é muito importante, que é um evangelismo onde você vai e faz visitas, talvez no sábado ou no domingo, mas o Rema, como a gente entende que é muito bem organizado, estruturado, então a gente manteve o mesmo estilo que acontece dentro de sala de aula, dentro dos presídios. E aí eles se matriculam, a gente chega lá segunda, quarta e sexta, ensinando a palavra, e não somente para eles, né? A gente tem fiz mais outros projetos também para crianças, para adolescentes, para terceira idade, sênior também, né? Dentro das casas das vovós, onde as pessoas chegam na terceira idade, às vezes a família abandona, e a gente chega ali realmente para amar essas pessoas. Foi o que Jesus disse, né? O que fizestes a um desses meus pequeninos, fizestes a mim. Jesus mesmo falou com os discípulos, olha, quando eu estive doente, vocês não foram me visitar, eu estive preso, vocês não foram me ver. Aí perguntaram a Jesus, quando é que nós fizemos isso? Aí ele falou assim, quando você deixa de fazer a um desses pequeninos, vocês deixam de fazer a mim. E um dia, Biel, eu te confesso, cara, eu tinha muita resistência, principalmente porque antes de ser corretor de seguro, eu também trabalhei como vistoriador, como profissional nessa área e trabalhava em parceria com a Polícia Civil e Militar. Então, eu ia atrás de carros que eram furtados, roubados, eu ia atrás desse povo que fazia coisa errada. Tava nesse meio, né? Tava nesse meio. Então, eu tinha muita resistência com pessoas que cometiam delitos, muita mesmo. E um dia me confiaram esse projeto para ir dentro dos presídios e eu te confesso que no primeiro momento eu tive aquele freio. Deus, mas por que eu? Rapaz, porque eu detesto esse povo, como esse negócio. Mas um dia eu ouvi uma mulher ministrando, chamada Janaína Albuquerque, do Ministério Verbo da Vida. Poderosa. E ela ensinando sobre essas verdades, porque ela também tem uma equipe do Rema do Sistema Prisional em Campina Grande. Ela falou assim, olha, quando vocês entrarem no presídio, nunca veja eles com os olhos naturais. Vejam com os olhos espirituais, porque Jesus falou, quando vocês fizeste a eles, vocês estão fazendo a mim. Então lembra que quando você entrar lá e ver eles, vocês não estão vendo eles, vocês estão vendo Jesus. É isso. Como você pregaria para Jesus? Como você falaria com Jesus? Como você se portaria com Jesus? E nisso eu fui quebrantado. Eu falei, realmente eu preciso fazer algo. E aí eu cumpri minha carreira lá durante 5 anos, e aí confiei o projeto agora a outras pessoas, para agora avançar em outras áreas. É isso aí. Mas o que eu fiz com esse coração de compaixão, de empatia, de amor, sabe? Que realmente precisa estar impregnado em nós. É verdade. Eu vou até falar aqui um pouco da minha avó. Ei, dona Estela, amo muito a senhora é referência para nossa família. A minha avó começou um projeto chamado Sopa do Amor, no município de Altazes, aqui no Amazonas. Uau. E ela conseguiu mudar a realidade da cidade dela, cara. Sim. Isso é muito interessante. Quando você ouve a voz de Deus e obedece, você pode mudar a sua cidade. É isso aí. Muito bom. Nessa cidade de Altazes, tinham muitas pessoas em situação de rua, alcoólicos, que ficavam jogados nas ruas, na beira de praça. E toda sexta-feira, ela fazia 40 litros de sopa, acho que era isso. 40 litros de sopa, ela ia para a praça central da cidade e dava sopa para as pessoas. E a guarda municipal chegava, o que a senhora está fazendo? Para que a senhora está fazendo isso? Brigava com ela. Sim. Alguns parentes também, por exemplo, minha mãe uma vez chegou e falou, dona Estela, a senhora não tem idade para isso. Falava até a gente ir até lá. Sim. E como o senhor falou, não ficar olhando com os olhos naturais. No primeiro momento a gente olha com os olhos naturais. Isso. A gente tem essa tendência, sim, a olhar com os olhos naturais. E Deusão, assim, desculpa te interromper. Cara, e é isso que faz com que os milagres se manifestem, cara. Sim. Sabe? Muitas pessoas perguntam assim, rapaz, por que os milagres não acontecem hoje como aconteciam antes? Eles acontecem ainda. Eles continuam acontecendo, mas uma das formas dos milagres acontecerem é carregar as mesmas características que Jesus carregava. E uma das coisas que Jesus mais carregava era a empatia, a compaixão, o amor para o próximo. Mesmo que eles não tenham nada para te oferecer, é isso aí. Você entende que pela graça você tem tudo para oferecer a eles. E quando você entra para um ambiente, eu me lembro como se fosse hoje, para um ambiente de oração, nesse lugar você é sensibilizado por isso, sabe? Nesse lugar você se enche disso. O Senhor consegue transmitir no seu coração o mesmo sentimento que houve em Cristo. Lembra do que a Bíblia diz?
Em Filipenses capítulo 5, verso 8, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Em Cristo. A gente precisa trabalhar essa palavra sentimento ali. Entende? Ele fala, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Quer dizer que sentimentos, nós não podemos demonizá-los, como muitos fazem. É verdade. Parece que o sentimento não é importante, a gente isola ele. Não. Os sentimentos também vieram de Deus. Agora a questão é, quando nós renovamos ele e colocamos ele alinhado à palavra, ele trabalha ao nosso favor. E a Bíblia diz, olha, É isso aí. faça com que esses sentimentos sejam como o mesmo sentimento de Cristo. Aí você vê que o sentimento de Cristo era, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, o que ele fez? Assumiu a posição de servo, de escravo. Ou seja, mesmo na posição alta, ele foi humilde. Ele servindo todo mundo, né? Ele decidiu servir, cara. Ele falou assim, eu vou descer no nível deles, que não me faz menor do que ninguém, mas pode fazer com que eu mude o outro. Agora uma coisa, falando sobre isso aí, só uma curiosidade para vocês adolescentes jovens que estão assistindo a gente. Jesus, a gente vê na história ele andando sobre as águas. Então, a gente já tem um tira por aí que Jesus ele poderia só estar no outro lugar ali, para outra cidade. Isso. Mas como o professor falou agora, ele quis estar naquela posição de andar com os discípulos, com as pessoas, porque ele sabia que se fazia necessário isso acontecer. Porque imagina, aí Jesus está aqui, Jesus está pregando aqui para uma multidão, tudo mais, aí Jesus simplesmente apareceu lá na Judéia. Foi para outro lugar. Imagina, será que as pessoas dariam crédito e falar, não, é um feiticeiro realmente? É, exatamente. É isso que é do mesmo jeito que o pessoal da sinagoga estão dizendo. Relacionamento, né? Não adianta nada. Muito bom isso, hein? Não adianta nada. Gostei disso. A mesma coisa você que entra dentro da igreja, olha só, fica a dica aí, ó. Você que entra dentro da igreja, quer que todo mundo fale com você, mas você não fala com ninguém, irmão, poxa, se ajuda aí, cara. Se conecta. É relacionamento. Se conecta. Tá aí o nome aí, ó. Connect. Se conecta com a gente aí. É isso aí. Cristianismo, ele é isso, cara. Ele é relacionamento. É você ter comunhão, é você procurar isso. E ser intencional nisso, até porque também é uma oficina, né? Relacionamento é uma oficina de Deus onde nós somos aperfeiçoados. Sim. Então, quando você se relaciona, você vai sendo aperfeiçoado, você desenvolve essa empatia, você desenvolve essa comunhão. E mais, tá? Quando você se relaciona, você entende a situação do outro. É isso aí. E você entendendo a situação do outro, quando você vai falar, você não vai falar de qualquer jeito. Você vai falar pelo Espírito. Você vai falar pelo Espírito e você vai falar também com essa compaixão de se colocar no lugar dele. Da pessoa, agora, quando você não se relaciona, Gabriel, olha só o risco que incorre. Você não se relaciona e você se isola. Logo você vai criar mensagens, ideias de coisas que as pessoas não vivem, de coisas que as pessoas não estão passando, muito bem, de sentimentos que elas não estão tendo. E aí você pode ser agressivo na sua fala, na sua colocação, no seu relacionamento. E fora tá naquela condição de que ninguém gosta de mim. Exato. Ninguém gosta de mim. Fulano tá falando mal de mim. É porque ele não gosta de estar perto de mim. Tá vendo? Tem uma panelinha ali, uma panelinha aqui, ninguém quer falar comigo. Isso. Mas na verdade não é. A pessoa que tá se tirando ali daquele momento. Eu fico imaginando se... Né, eu acho que com certeza, eu acho que a gente não estaria aqui, né? A gente não estaria aqui hoje se o povo de Jesus, né, tivesse aceitado ele ali naquele primeiro momento. Meu Deus. Muito bom. Eu acho que seria isso, né? A gente já não estaria aqui nesse lugar. Hoje a igreja aparece ali depois que o povo... Não, sai daqui, jeito, cara. Né? Exatamente. A gente não te quer aqui não, você tá doido? Vai embora. É isso. Então Jesus acaba, os meus não me quiseram. Eu vou continuar. Eu vou para aqueles que querem, né? Eu vou para aqueles que querem. Exatamente. E ontem a gente assistiu aqui, a gente assistiu um filme aqui, né? Eu tô botando cronologia agora no nosso podcast. A gente tava tendo um filme aqui na igreja e a gente viu, e eles colocaram uma multidão, bem multidão mesmo, naquele filme. Sim. Agora imagina ali, todas aquelas pessoas se conheciam? Rapaz, acredito que não, viu? Não. Acredito que não. Não se conheciam, mas elas tinham um vínculo. Qual era o vínculo? Cristo. Isso. O vínculo delas era Cristo. Elas se juntavam por Cristo, estavam andando quilômetros e quilômetros por Cristo. Muito bom. Estavam ali por isso. E elas saíam falando para as outras pessoas por Cristo. E o que a gente está fazendo hoje? Será que a gente sai aqui da igreja falando de Cristo? As pessoas, né? As pessoas. É isso. Será que a gente está ouvindo
colocando ali, fazendo as mesmas obras que ele disse, né? tendo o sentimento que Que houve Cristo... em Cristo. Hoje a gente tá só preocupado na... Olha ali, ó. O cara do vídeo tá com a mesma roupa todo domingo. Rapaz, isso que você está falando é tão importante porque o que atraiu aquela multidão que você está falando, Gabriel, foi a compaixão que Cristo teve por eles, né? A compaixão de Cristo pelo povo, pelas pessoas, fizeram com que eles fossem a ter Cristo. E isso precisa haver em nós, sabe? O relacionamento, ele precisa ter compaixão. Me lembro como se fosse hoje. Um dia eu estava em casa e uma coisa, Gabriel, é você falar assim, cara, eu vou ali orar. A outra coisa é o Espírito Santo te conduzindo para a oração. Entende isso? Porque uma coisa é falar assim, cara, eu vou tirar tempo para orar. A outra coisa é você ter aquela percepção que o Espírito está te conduzindo para esse lugar. E na ocasião eu tive essa impressão no meu espírito de que eu estava sendo conduzido para um lugar de oração. E esse lugar era um lugar onde eu deveria interceder. Não pedir a Deus por mim, mas interceder pelo outro. E eu me lembro que na ocasião eu comecei a orar, cara, no meu quarto. Eu tinha entrado, provavelmente eram umas 10 horas da manhã. E aí eu comecei a orar. E aí orando em outras línguas, inclusive. Só que quando eu finalizei a oração, parecia que só tinha 3 minutos dentro do quarto, mas já tinha passado 3 horas. Meu Deus. Mas na oração eu tive uma experiência que nós chamamos de êxtase. E que essa experiência é uma das manifestações do Espírito. Está em 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 7. E dentro dessas novas manifestações é o êxtase. E quando eu estava orando, cara, eu vi um tanto de criança vindo até mim. E essas crianças com a cabeça carequinha, cara. E aí eu não entendia, eu só perguntava, Senhor, o que é isso? E essas crianças eram atraídas enquanto eu orava. E elas só falavam assim, eu quero voltar para casa, eu quero voltar a brincar com os meus irmãos, eu quero voltar a conversar com os meus pais, eu quero ter a minha vida, tio. E eu falava, Senhor, o que é isso? E o Senhor falava assim, continua intercedendo. E eu orava. E quando eu orava, eu via que o cabelo deles começavam a crescer. Os cabelinhos crescendo, e eles soltando os ursinhos que eles ganhavam no hospital, soltando e voltando para casa. E o Senhor me mostrou ali que naquele momento de intercessão eu estava orando por pessoas ou por crianças que estavam na condição de câncer terminal, e através da nossa intercessão em compaixão, essas crianças estavam sendo libertas e recuperadas para voltar para sua casa. Ou seja, se a gente não tem esse lugar de compaixão, o que a gente vai ter? A nossa vida por preciosa. Eu vou pensar em mim. Mas quando eu tenho a ideia de compaixão, eu logo não me movo por mim. Eu me movo pelas pessoas. Eu me movo por quem precisa, mesmo que não tenha nada para me dar em troca. E falando sobre isso, às vezes muita pessoa me pergunta, cara, mas você tem todo jeito de pastor, o que você vai fazer? O que você está arrumando querendo ser piloto de avião? Mas a realidade do meu estado, ela pede isso. Pode ser que muita gente não entenda, pode ser que pense, não, tá falando isso só para maquiar aí o sonho dele. Mas quando você entende que pessoas precisam ser alcançadas, Sim. Você tem que fazer algo. Você tem que se mover em algo. Imagina só você passar vários dias, 100 dias num barco para alcançar alguém. Coisa que em 1 hora eu posso alcançar de avião, junto com o meu pastor João dentro do avião. É isso. Alcançar um povo. É isso aí. Você tá entendendo? Sim. Muita gente olha e vê só como se fosse algo, ele quer porque vai ficar bonitão no avião. Vou mesmo, eu sou bonito, né? Mas aí a gente entra nesse ponto. Tudo você vai linkar aquilo que Deus quer. Tudo é para a glória de Deus. Isso. Eu gosto muito de uma música que fala, tudo é para a tua glória, tudo é para teu nome. Isso. Tudo é para a glória de Deus. E aí a gente já entra na questão do propósito, né? Isso. E tem gente que fica ainda falando, o que você está arrumando, cara? O que você está arrumando com isso? Aí tem gente que vai fazer uma faculdade de Direito e pensa que é porque vai ganhar muito. Gente, não é por isso. Quanto bem você vai poder fazer para pessoas. Quantas pessoas serão alcançadas nisso, né? Sim, tem tanta gente hoje em dia, está perecendo por quê? Falta de conhecimento, e a Bíblia já nos fala isso. É isso aí. E tem muita gente que está tão movido, não, mas é porque é o meu sonho. Será? É isso aí. Né? E fica uma dica para os jovens falando nisso, né? Porque uma coisa é você
vir dentro da igreja, ver o Gabriel ministrando, ver outras pessoas ministrando e falar, rapaz, eu quero isso. Mas nem sempre os jovens serão as pessoas que o seu chamado está voltado para dentro da igreja, né? No sentido de ser um pregador, ser um pastor. Talvez você vai ser um cristão cheio do Espírito, sendo advogado, sendo um piloto de avião, como o Gabriel acabou de falar, sendo o próximo inventor, criador de algo que ainda a humanidade não experimentou, sabe? Então, ou seja, nós precisamos buscar de Deus, e aí vai uma dica para nós aqui, nós temos que buscar de Deus nessa geração, qual é o nosso chamado. Porque uma coisa é chamado, outra coisa é propósito. Tá? E eu acho até interessante, vamos discutir sobre isso, Gabriel? O que você acha? Rola? Vamos? Bora? Bora, vocês aceitam? Bora? Então, vamos lá. Ó, quando a gente fala de propósito, eu te faço a pergunta, o que você pensa, ou o que vem na sua cabeça quando você pensa em propósito? O que vem na minha cabeça, Gabriel? Porque você que me pergunta, mas eu também vou te perguntar, o que vem na sua cabeça aí, Gabriel, quando se fala de propósito? Vamos trocar essa ideia aqui. Cara, hoje, se você me perguntar isso, é algo que ele tá aqui, é o alvo ali. Uhum. A gente tá andando para aquilo, né? A gente tem um propósito e anda para aquilo. Eu acho engraçado quando a gente fala de propósito, uma história que os professores do Rema sempre contam pra gente, de uma senhora, eu não lembro qual foi o professor que contou isso exatamente, mas ele conta a história de uma senhora que sempre dizia, eu vou viver até os 100 anos, eu vou viver até os 100 anos. E ela se moveu para isso. Uau. Viveu até os 100 anos. E quando ela fez 100 anos, em poucos dias, ela faleceu. Meu Deus. Porque o propósito de vida dela era aquele, era viver até os 100 anos. É isso aí. Era o que ela declarava sobre isso. E eu vou te falar mais, tá? Maurice Monroe, ele diz uma coisa assim que me chama muita atenção. Ele fala assim, a maior tragédia do mundo não é a morte, não é ficar sem dinheiro, não é nada disso. A maior tragédia do mundo é uma vida sem propósito. Você não sabe para onde vai. Entende? Você não se move, você não sabe para onde vai. Você não se move, você não faz nada. Você vira uma pessoa ociosa. Exatamente. E aí um dia perguntaram para o Maurice Monroe, falando assim, rapaz, qual que é o lugar mais rico na face da Terra? Ele falou assim, é o banco, lá em, vamos colocar lá em Israel ou algum outro lugar? Ele falou, não, para mim é o cemitério. Ele falou, rapaz, por que cemitério? Ele falou, porque teve pessoas que não descobriram o seu propósito e foram enterradas. Talvez poderiam ter escrito livros, talvez poderiam ter sido o próximo presidente, talvez poderia ter sido o próximo inventor de alguma coisa, o próximo cientista cristão, mas pelo fato de ter vivido somente para o seu eu e não buscando de Deus aquilo que realmente ele foi criado para ser, ou para fazer também, porque ser está linkado ao propósito, o fazer está linkado ao chamado, acabaram partindo sem ter feito exatamente o que Deus chamou. Aí será que a gente pode linkar aí aquela parábola dos talentos? Podemos linkar Pode a parábola. a parábola dos talentos, né? A parábola do talento está muito voltada para o fazer, para a realização, né? Mas antes de entrar nessa parábola dos talentos, vamos pontuar o propósito, porque do propósito a gente entra no chamado. Porque quando a gente fala do propósito, eu sempre digo uma coisa, Gabriel, qual é o maior propósito que eu tenho hoje como cristão, como um homem de Deus? Aí eu tenho que ir para as Escrituras. A Bíblia vai falar para você, jovens, e para nós, em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Depois que ele fala disso, ele está impregnando no homem o que nós chamamos de identidade. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, ou seja, se ele está falando para fazer o homem conforme imagem e semelhança, quer dizer que Deus é espírito, e se o homem foi feito à sua imagem e semelhança, significa que nós também somos seres espirituais. Isso aí. E que foi impregnado em nós uma identidade. Identidade de quem? De quem Deus é. E nem de quem nós somos. Isso é muito forte. Com certeza. Porque quando você entende que você foi feito e eu para sermos a imagem e semelhança de Deus, porque foi isso que o texto bíblico fala, ou diz, ou nos ensina, quer dizer que esse é o nosso maior propósito. Ser como Deus é. Agora, se o nosso maior propósito é ser como Deus é, vamos lá, a gente tem que fazer esse cálculo rápido. Cara, eu não descubro quem eu sou buscando saber de mim mesmo. Eu descubro que eu sou buscando de Deus. Nas outras pessoas, ou em uma faculdade.
Muito bem colocado. Ou, na psicologia, não que a gente tenha nada contra isso. Justamente. Mas veja, tudo isso que você busca, você na verdade só está tateando. Mas você nunca vai encontrar nisso realmente quem você é. Porque se nós saímos de Deus, eu descubro quem eu sou, não olhando para nada, ou para mim mesmo, ou ninguém. Eu vou olhar para Deus. Porque sabendo quem Deus é, eu descubro quem eu sou. É isso. Cara, você é forte demais. Você tá entendendo essa conversa aqui, gente? Você tá pegando aí essa conversa? Meu Pegou irmão. isso? Então, sabendo quem Deus é que eu descubro quem eu sou. Então, se é sabendo quem Deus é que eu descubro quem eu sou, pergunta, eu vou buscar em outras coisas a minha realidade ou eu vou buscar descobrir quem Deus é? Por isso que a Bíblia diz em Oséias, capítulo 6, ele fala, verso 3, segui e prosseguir em conhecer o Senhor. É isso. Jesus fala, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, Deus Pai, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, ou seja, você só se descobre no seu propósito quando você descobre quem você é em Deus. E aí, em Deus, nós vamos ver nele a fonte de todas as coisas, no que diz respeito à minha vida. Então, quando eu encontro quem eu sou em Deus, quando eu entendo quem eu sou em Deus, aí sim eu começo uma jornada de crescimento, de descoberta na minha identidade. E aí eu não deixo mais agora, Gabriel, com que nessa geração as coisas venham me rotular. Então eu não vou aceitar rótulo de A, ou B, ou C, ou Y, que é o que você me falou na hora que a gente estava vindo para cá. Você me falou uma coisa importante, cara, eu guardei aquilo. De uma questão específica de uma pessoa que você pastoreia, cuida, e você ajudou essa pessoa dizendo, olha, repita comigo, eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. É isso aí. Cara, isso é forte demais. Diga para elas, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, se para eu saber quem eu sou não é baseado nas pessoas, mas no que a Bíblia diz, então eu tenho que olhar para onde? Para as Escrituras. Nas Escrituras eu encontro o meu real propósito. Eu não vou encontrar na faculdade, ainda que seja lícito fazer. Eu não vou encontrar nem mesmo do fruto do meio no que diz respeito à minha família naturalmente falando, os pais. Porque talvez, eu não sei você, jovem, eu não vim de uma família onde os meus pais eram cristãos. Eu não vim de uma família que tinha base cristã, onde me ensinaram os princípios da palavra. Eu me tornei, antes de ser cristão, porque eu me converti, fruto do meio. Aquilo que eu via nos meus pais acontecer na vida dele, passou a acontecer na minha vida também. Até que eu me descobri nas Escrituras o meu real propósito de identidade em Deus. E aí, a partir disso, eu não era mais fruto do meio, mas eu me tornei fruto da palavra de Deus. E isso começou a ficar impregnado em mim. E aí a gente entra no detalhe. Vamos lá. Posso continuar aqui, Biel? Você quer fazer uma colocação? Eu tô aqui, Se tô em êxtase aqui. O maior propósito é ser igual Deus é, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, Deus, quando ele criou o homem para ser sua imagem e semelhança. E o primeiro homem criado na Bíblia chama-se Adão. E Adão, quando a Bíblia vai falar da sua genealogia, lá em Lucas capítulo 3, verso 38, fala assim, Adão, filho de Deus. Olha a expressão, Adão, filho de Deus. Se ele diz Adão, filho de Deus, ele já está deixando para a gente ali uma ênfase de qual é o maior propósito do cristão. O maior propósito do cristão não é buscar saber o que é que ele tem que fazer, mas é buscar, em primeiro lugar, quem ele é como filho de Deus. Porque o maior propósito que existe nas Escrituras é ser filho. E aí, por que eu estou dizendo isso? Olha como é que as peças se encaixam. Porque se Deus fez Adão conforme a sua imagem e semelhança, e isso é o plano original, sim, e nós sabemos que Deus não muda. Não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Quem mudou no processo foi o homem, mas Deus continua sendo o mesmo para sempre. Tanto é que quando Adão peca e o homem deixa de ser filho e se torna criatura, Deus envia Jesus Cristo para nos colocar nesse lugar que nós não deveríamos ter saído. É isso aí. Só que tem um detalhe. No filho é que se encontra a imagem do Pai. Pega essa, cara. Vamos lá. Feito a imagem e semelhança. Se eu fui feito a imagem e semelhança, é no filho que se encontra a imagem de quem? Do Pai. Do Pai.
Adão, quando ele foi feito filho, a Bíblia não diz lá no propósito original, Adão, de acordo com Lucas 3,38, Adão, profeta de Deus. Adão, evangelista de Deus. Adão, filho. Adão, mestre de Deus. Adão, evangelista de Deus. Adão, apóstolo de Deus. Isso veio depois para a igreja. Mas no princípio era Adão, filho. Isso mostra que a filiação está acima dos dons. Oh, glória a Deus. Aleluia. A galera tão... Não, isso é muito forte porque hoje a gente vê a galera tão preocupada em chegar e... Ah, não, que é porque eu sou um pastor. Isso. Não, porque aí já muda a voz. Minha esposa fala pra mim. Isso. Quando eu vou falar alguma coisa mais séria, muda a voz. O cara, eu sou pastor? Não tô... Eu sou pastor. Não, porque eu sou um profeta. Eita, agora E quando não é chamado, você ofende, né? Quando não se chama. Parece até sobrenome, né, os dons. Sim. Não, eu só fico ofendida, né? Isaac Pimenta, o pastor Isaac Pimenta. Se chamar só de Isaac Pimenta, É ofensa. aí já para de gravar até. É. Não para de gravar não, pastor Isaac Pimenta. Você tá entendendo? Não, é porque o meu chamado é louvar. Irmão, não, é porque o meu ministério é o louvor. Irmão, não tem isso na Bíblia não, só são 5. E aí que tá o detalhe que o Gabriel tá falando aqui, gente. É fantástico, porque se eu entendo que a filiação está acima dos 5 dons ministeriais, e os 5 dons ministeriais a gente valoriza, porque são dons da graça. Agora, se são dons da graça e Deus nos deu, a gente vai entender que são ferramentas para alguns. Não são todos que têm os mesmos dons, mas alguns vão operar nos dons. Mas mais do que isso, o que a gente precisa se alegrar é que nós somos filhos. Nós temos que descobrir a essência da filiação. Nós temos que nos aprofundar na essência da filiação, porque na essência da filiação é que se descobre a identidade. Agora vamos lá, por que isso é importante? Porque quando Jesus veio na Terra, veja, ele não veio como Deus, ele veio como filho. Oh, aleluia. Se ele veio como filho, significa que não é como Deus que você representa quem é o Pai. É como filho que você representa quem é o Pai. E é no filho que tem autoridade, porque quando a gente olha para 1 João, capítulo 1, verso 1 João 4,8, fala que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras. Olha quem foi que se manifestou para desfazer, não foram os dons. Foi o Filho. Então é no Filho que tem autoridade. E ele mesmo fala, em meu nome. Entende isso? Em meu nome, vocês curarão, farão milagres e por aí vai, né? E o mais importante é isso, porque Jesus, como filho que ele desfez as obras do diabo. Agora, nós também, com o entendimento de ser filho, é que nós iremos desfazer essas coisas. Mas, quer ver? A Bíblia diz que Jesus, depois de ter saído do batismo de João Batista, ele viu uma pomba, João viu uma pomba, o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba pousar sobre ele. Aí disse assim, na hora que a pomba pousa sobre ele, ele ouve uma voz. Qual que foi a voz que ele ouviu, Gabriel? Este é o meu filho amado. Ele não falou, este é meu profeta amado. Meu filho. Esse é meu evangelista amado. Esse é meu pastor amado. Por mais que eles se movessem tudo isso. Ele tinha plenitude, mas Deus falou assim, o que demonstra quem eu sou e o que demonstra quem é o homem original é o filho. Ele está falando assim, é nesse tipo de vida que eu tenho prazer. É na filiação que eu tenho prazer. Ele falou, este é meu filho amado. Agora vamos lá, detalhe que eu quero puxar aqui pra gente. Se ele diz filho amado, pergunta, filho amado, a expressão é quem dá amor para o pai ou quem recebe o amor do pai para ele? Quem recebe o amor do pai. Porque está falando amado. Amado. Porque quando você entende que você é filho, você não fica mendigando amor para ninguém, porque você já sabe que já tem o amor do pai. Pedrada. Bota o capacete aí, repete de novo aí. Bota o capacete aí para pegar essa pedrada aí. Quando você entende que você é filho amado, você não mendiga amor para ninguém, porque você já sabe que tem o amor do pai. Então, ainda que o outro não te ame, você está tão cheio do amor do pai que você tem a capacidade de dar a ele, mesmo que ele não te dê. É isso. E fica um recado para você, não é só meninas não, é menino também, que está aí mendigando a atenção de N pessoas, está no namoro abusivo, está vivendo uma vida que não é para você. Você não precisa disso, porque o pai já te ama, você é um filho amado. Sai dessa, cara. Sai dessa. Vai, cara, continua aí, tá top demais. O Bielzão é top. Sai dessa, velho.
A gente está A ver é preso, essa. a gente está muito preso nisso, procurando quem é que vai amar a gente, quem é que vai cuidar da gente, quem é que vai fazer, quem é aquilo outro. Mas esquece do amor de Deus. Aleluia. Poxa, eu acho que o versículo mais dito em toda a face da terra é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou o globo terrestre, não. Isso. Ele amou o mundo, tudo que está nele, tudo. Uau. Tudo que está nele. Ele amou de tal maneira que ele entregou o seu filho. Ou o filho amado. O filho amado, unigênito. Para morrer. Aí a gente está vivendo, eu digo a gente, porque nós estamos aqui ainda, mas a gente está vivendo uma situação, aí porque o Renato não olhou para mim, É isso. aí já pega... Uma carência Aí já emocional. pega e faz assim, ó, É. desse jeito. Então você coloca até o óculos, vou colocar o óculos aqui, ó. Bota, fecha a cara, não fala com ninguém, a pessoa vem falar com você, não. Não é porque, não sei o que. Aí... Gente, acabou o mimimi, acaba com isso. É. Você é um filho amado, esse é o ponto aqui. Isso. O ponto aqui a gente não quer fazer mídia não, para ter um corte bacana não, mas você é filho amado. Para que a humilhação? Nossa. Para que tá se dispondo a lugares que não é o seu lugar? Nossa, forte. Seu lugar é estar o quê? Junto com o Senhor. Mas agora eu vou te dar outra coisa. Se você está nesse lugar de escravidão, de humilhação, eu tenho uma coisa para te dizer. Que a Bíblia fala, né ou não? Se você subir ou você descer no mais profundo abismo, ele está aí com você. É só você falar com ele agora. Isso. De onde você estiver. Peça ajuda, ele vai te tirar daí. E saia, toma uma decisão. Muito bom. Porque não adianta dizer, eu preciso sair daqui, sem tomar uma decisão. Precisamos tomar decisões. Esse é um ponto que a gente vai falar agora, é muito interessante, sobre decisão. Decisão. Muita gente quer viver o propósito, quer viver o chamado. Sim. E o detalhe, a gente falou aqui, acha que sabe o chamado que é, e bate os dois pés e vai para cima, do que não é. É uma perda de tempo isso? Cara, a decisão, ela passa a ser uma perda de tempo quando você não tem a orientação certa, quando você não tem a base certa, quando você não tem o lugar certo onde você busca os conselhos adequados para que você dê o passo, né? Eu acho que hoje a geração que nós estamos vivendo, Gabriel, é uma geração que tem decidido mal, mas essa decisão mal ela tem uma raiz, né? Então a gente não pode tratar só a aparência, o lado externo, a gente tem que ir na raiz do problema. A raiz do problema a nossa geração ela é imediatista, fast food. Nossa geração, eles chamam geração Z, entre a geração, hoje nós estamos na transição da geração Z para a geração alfa, que eles falam aí na pesquisa, sabe? E essa geração é uma geração que quer tudo muito rápido. Tudo é agora. É tudo agora, elas não pensam nas consequências É isso aí. daquela decisão que elas estão tomando, sabe? Então, elas veem aquilo que pode realmente trazer um benefício para ela, só que elas não sabem se o benefício é momentâneo ou se é duradouro. Então, elas vão naquele imediatismo. Cara, isso vai me trazer um lucro imediato. Então, eu quero. Mas não sabe a consequência que isso pode trazer. Talvez pode estar passando por cima de princípios que nem deveriam estar passando. E lá na frente terão o quê? Consequências. Mas, cara, precisa ser assim? Não. Porque para tudo tem instrução bíblica. Com certeza. Né? Eu sempre falo que a Bíblia, para nós, ela precisa parar de ser, rapaz, um livro religioso. A Bíblia ela precisa ser para a gente um manual de vida. Porque no manual de vida você entende que existem todas as instruções para que a gente funcione bem como adolescente, jovem, como adulto. Vamos lá. Bom exemplo. Muitos de nós brasileiros, a gente ganha ou compra, por exemplo, um aparelho como esse, um iPad. Eu mesmo comprei um iPad desse. E quando eu comprei, eu só estava utilizando ele, Gabriel, para fazer anotações no bloco. Anotações no bloco. Até que um dia eu estava utilizando ele em sala de aula e um aluno chegou para mim e falou assim: Renato, você entende a profundidade que é esse aparelho que você tem em mãos? Eu falei: rapaz, para ser sincero, não, eu estou utilizando ele só para escrever. Ele: rapaz, você tem uma máquina na mão. E eu vou te dar alguns vídeos para você assistir, que ele vai te mostrar e vai te trazer orientações específicas de como é que ele funciona. E aí, quando eu fui buscar, eu fui ver a profundidade que é e o quanto que eu me tornei assertivo
no momento que eu fui utilizar. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não irmos para o manual, aonde nos traz todas as instruções, a gente vai viver de tentativas. Pega essa. Vamos lá. O micro-ondas, ele tem a capacidade de fazer muita coisa. Mas brasileiro, quando compra um micro-ondas, você acha que ele vai pegar o manual para ler? Não. Lê nada. O que ele fica? Ele só acha que o micro-ondas serve para o quê? Só aqueles pontinhos Só que tá para ali esquentar, e acabou. irmão. E aí o que ele fica fazendo? Vivendo de tentativas. Vamos ver se isso aqui dá. Vamos ver se isso aqui faz. dá. Mas se fosse no manual? Se fosse no manual, saber buscasse no manual, infinidade, né? saberia infinidade. A mesma coisa somos nós, jovens, adultos. Se nós não irmos e recorrermos às escrituras, nós vamos ficar vivendo de tentativas e não de assertivas. E aí as nossas decisões, elas nunca serão decisões que vão, em primeiro lugar, agradar a Deus e não vão trazer também para nós benefícios. Então, o que a gente precisa fazer? Ir para as escrituras. Conhecer as escrituras. Porque conhecendo a Bíblia, eu conheço a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus, eu sei e entendo o que Ele tem para a minha vida. E o que eu entendo que Ele tem para a minha vida, aí sim eu tomo decisão ou decisões baseadas nisso. Tomando decisões baseadas nisso, o resultado vai ser o quê? Vai ser aquilo que Deus planejou para nós. Então, aí as minhas decisões serão assertivas. E também, talvez, quando eu descubro isso, nem sempre aquilo que eu vou colocar como decisão em prática agora significa que vai me dar um resultado agora. Porque com Deus as coisas são progressivas. É isso aí. Porque o manual você não lê ele já de imediato e já vê. Não, você tem que ter paciência. E ir testando, né? Você tem que ter paciência e falar, rapaz, o passo é esse. Aí você vai lá dar um passo. Rapaz, eu tenho que apertar aqui agora. Você vai lá dar aquele aperto. Rapaz, agora eu preciso colocar o prato lá dentro. Aí você coloca o prato. Agora, a mesma coisa é a Eu vou dizer um negócio pro senhor, que eu tô vivendo isso aí. O professor Júnior, obrigado, viu? Tô aprendendo a mexer naquele computador de voo. É difícil pra caramba, eu tô aprendendo. Você me deu um manual. E é isso. Eu peguei um computador de voo, um dia desse, no meu curso de piloto. Cara, eu olhei pra aquilo, eu falei, eu não sei pra onde vai isso aqui. Eu olhava pra aquilo ali, e eu tava sentado na mesa, na frente do professor, e ele olha pra mim assim, você não quer ser piloto? Tem que saber usar. Meu Deus, tá Ele vendo? fala pra mim. E aí ele viu ali o nosso sofrimento, acabou liberando a gente naquele dia um pouco, passou uns 40 minutos depois, ele libera a gente, fala, depois manda uma mensagem no grupo, gente, eu sei que é difícil, Olha é só. muita informação, mas tá aqui um manual. Tá vendo? Depois disso foi mais fácil? Não, porque é difícil. Agora tem um detalhe. Mas a gente aprende. Claro, a gente aprende outra coisa. Deus jamais nos deixaria tomar as decisões sem que nós tivéssemos as ferramentas, as orientações e também a pessoa certa para nos ajudar nisso. É isso. Aí você vê as orientações, escrituras, ferramentas, dons e a pessoa certa, chamada Espírito Santo. Cara, a gente não está sozinho nesse negócio. É isso. A Bíblia diz que Ele nos deu o Espírito Santo para que esteja conosco até a consumação dos séculos. No plural, não é do século, é do séculos. Então, isso significa que vão passar vários. anos e anos e anos. Ele vai estar disponível para nos orientar, para nos guiar em toda a verdade, porque a Bíblia fala isso em Romanos capítulo 8, verso de número 14, ele fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos, e todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, quer dizer que nós podemos buscar nele as orientações e a ajuda para que a gente não mais erre. Só erra quem quer. É isso. Vou repetir isso, Gabriel. Só erra hoje, na nova aliança, na aliança da graça, quem quer. Agora olhando para a câmera lá para ficar o corte bom. Só erra hoje na nova aliança, na graça, quem quer. Porque hoje nós temos a palavra, nós temos os dons da graça e nós temos a pessoa que pode nos ajudar em tudo, chamado Espírito Santo. Ele não é algo, ele é alguém. Ele não é um vento, ele não é uma pomba, ele não é um óleo. Ele é uma pessoa tão real quanto o Gabriel que está do meu lado, ou eu que estou aqui, ou as pessoas que estão aí do seu lado. Então, ele pode nos guiar em toda a verdade. Ele é aquela pessoa que é como um turista. Quando você vai para um país diferente, você pisa lá, se você ir sozinho naquele país e não pegar um turista ali um guia para te ajudar naquele país, para ir para o lugar que você precisa ir, você vai ficar dando voltas, voltas e voltas. Mas o guia, ele já conhece todo o local, toda a geografia. Então, quando você já aciona ele te leva para o lugar direto, sem fazer volta, e você chega de uma forma mais rápida.
A mesma coisa hoje nesse mundo. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos aqui como peregrinos em um mundo que nós não conhecemos, mas Deus não nos deixou só. Ele nos deixou o Espírito Santo como filhos para nos guiar em toda a verdade, para a gente ser assertivos nas nossas decisões. E aí a gente vai chegando ao final aqui, mas antes da gente responder as perguntas do público, tá aqui, tá, gente? Eita, Aqui, ó. tem coisa, hein? As perguntas do público. Eu vou falar de um assunto que ele domina muito, a gente vai ser bem breve nesse assunto, que já estamos estourando aí nosso horário hoje. E que conversa poderosa. Obrigado, eu queria cara. falar sobre um vídeo que está circulando nas redes sociais. Certo? A gente não pode falar de onde é, né? Porque então a gente Senão, vai pegar um ban aí do YouTube. Mas tem um vídeo circulando nas redes sociais, foi postado, né? Vários pastores já estão aí reagindo a esse vídeo, né? Que em um certo programa, pessoas estavam ali vivendo uma vida totalmente miserável, bebendo, traindo, e enfim, né? Não vamos entrar muito nesse assunto, mas vocês entenderam, né? O que a gente está falando aí. É uma vida de miséria mesmo, destruição mesmo, depravação. E em um certo momento, nesse mesmo programa, alguns segundos depois, toca-se um louvor e todo mundo fecha os olhos e começa a adorar. Isso cabe. cabe aí? Chama o VAR, né? Chama o VAR. Para explicar pra gente aí isso aí. Isso é, as pessoas hoje estão tão confiantes na graça que podem viver desse jeito aí? Então, esse assunto ele é muito pertinente, essa pergunta é muito importante, porque, em primeiro lugar, a gente tem que ver essa situação como Deus vê, como Deus enxerga. Então a gente sai daquilo que é raso, né? E a gente entra para um campo do alto, onde a gente vê nos 360 graus. Deus, que é um Deus de graça, olhando uma situação como essa, nós sabemos que Deus ele não recebe qualquer tipo de louvor e de adoração. Primeiro porque o próprio Jesus Cristo bateu nisso chamando de religiosidade. O que é religiosidade? É uma vida de aparência. É belo por fora, mas estragado por dentro. Deus não recebe esse tipo de adoração. Porque a verdadeira adoração, ou o verdadeiro louvor que sobe para Deus, a gente tem que entender que primeiro, acontece do coração. E o coração, ele precisa ser convertido. Lembra que a Bíblia diz, João 4, 24, que Deus busca os seus verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Ele não está falando que adore de boca para fora. Ele está falando que adora de dentro do coração para fora. Porque aquele tipo de canto, não vou chamar nem de louvor e nem de adoração. Aquele tipo de canto foi o que Jesus falou em Mateus 15, 8, ele fala, este povo me honra com os lábios, mas o coração passa longe. Isso ele estava falando com os religiosos. Tem gente que vai chegar e vai falar, Deus, não sei o que, Deus está falando, é lábios. Mas o coração, completamente desalinhado. Porque Deus, ele não só recebe o que nós cantamos, ele recebe, em primeiro lugar, a motivação correta do coração. Boa. E a motivação correta do coração tem que ser um coração transformado, ok? Se o coração é transformado, Deus espera agora que não só sejamos transformados por dentro, mas que também venhamos dar frutos por fora. Porque você conhece a árvore pelo fruto. Então não adianta só falar que é árvore. Ah, eu sou pé de manga, mas o seu fruto está demonstrando outra coisa, aí é diferente. Então a questão é, eu sou pé de manga, mas eu estou dando frutos de manga. Eu estou dando fruto que é manga. A mesma coisa é o que diz respeito a essa nova vida. Se eu sou cristão, se eu sou nascido de novo, logo eu faço essa adoração a Deus, Deus recebe não só as minhas palavras, mas ele recebe a motivação do meu coração e mais, a minha vida tem que estar também progressivamente alinhada com aquilo que a graça me tornou. Porque eu não posso pegar da graça para dar ocasião à carne. Entende? Porque se eu pegar da graça e dar ocasião à carne, eu estou tirando a verdadeira graça e verdade e tornando-a como a hipergraça. O que é a hipergraça? Eu vou viver de qualquer maneira, o importante é que Deus vai me perdoar no final. Ele vai me perdoar e ele, na verdade, está se importando muito mais se eu me sinto bem ou não. Mas, na verdade, a verdadeira graça, ela não é uma força motriz para que a gente viva de qualquer jeito. Mas ela é uma força motriz que nos transforma e nos impulsiona para uma vida de santidade, para uma vida limpa, para uma vida genuína. É uma graça que produz o mesmo estilo de vida que Jesus vivia. Vou repetir isso.
É uma graça que produz o mesmo estilo de vida que Jesus vivia. A verdadeira graça, ela não vai produzir nada ao contrário do que Jesus era. Isso é forte demais, cara. Com certeza. Eu nunca vi ninguém falar isso. Isso aqui é novo para esse podcast. A verdadeira graça vai produzir seres como Jesus. Pessoas honestas, puras, verdadeiras, santas. Pessoas que têm uma vida de verdade. Uma vida que realmente são intencionais e propositais em viver uma vida que não se agradam, mas uma vida que agrada a Deus. Logo, quando a minha vida ela é verdadeira, o que sai dos meus lábios só é uma resposta daquilo que verdadeiramente eu sou. Isso. E não o contrário. É isso. Entende isso? Então, isso é graça. E aí, só para finalizar, Gabriel, Jesus falou, olha, João capítulo 1, verso 17, ele fala assim, olha, a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Veja que Jesus associou graça com verdade. Se eu tiro a verdade, fica só a graça. E tem muitos pregadores que só são pregadores da graça. Mas eles não associam com a verdade. Graça sem verdade é hipergraça. Graça com verdade é o verdadeiro evangelho. Porque a graça com verdade vai te mostrar a vida que você deve realmente viver cooperando com o Espírito Santo. Porque aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para concluí-la até o dia de Cristo. Mas nós precisamos cooperar com ele, estando plenamente convictos, fazendo a nossa parte, renovando a nossa mente. E aí, quando levantamos mãos santas e abrimos nossos lábios, Deus recebe muito mais do que a palavra, Deus recebe a nossa vida como adoração. Porque vida de adoração e louvor não é o canto, é o estilo de vida que você vive. E a gente pode dizer que esse é o sacrifício vivo? Esse é o sacrifício vivo. Né? Então a gente tem que diferenciar o que é uma vida espiritual e uma vida emocional. Aqueles que nós estamos tratando aqui, eles são emocionalistas. São pessoas que se reúnem, lembrando que eu acredito que não são convertidos. Por não ser convertidos, com toda certeza, a gente tem que lembrar isso. Mas, pasmo, tem gente convertida que faz a mesma coisa. Pelo amor de Deus, irmão. Que não deveria. Vamos que é o que a gente está tratando. Final, que é o que a gente está tratando da graça, né? Porque aí a Bíblia vai chamar de crente carnal, que não é o que a gente está progredindo para viver. A gente está vivendo como crentes espirituais. Mas aquelas pessoas que não são cristãs, logo, elas vão fazer aquilo dali mesmo, Gabriel. Elas vão fazer e vão viver essa vida promíscua e daqui a pouco vê uma música de Deus ou gospel, aí a pessoa já sente aquela dor e tal. Se arrepia. Se arrepia. Se arrepia tudo. Agora vamos olhar para uma outra ótica, não religiosa. Vamos olhar para uma outra ótica de Deus. Deus sabe que essas pessoas vão fazer isso. E Deus perdoa o tempo de ignorância. Porque o desejo de Deus, que aquela música, ainda que cantada de boca para fora, ela alcance aqueles corações. Porque aí a gente entra em mais um ponto e a gente fecha aqui. Uma coisa é a música que eu canto para a igreja. A música que eu canto para a igreja tem que ter doutrina. Boa, já entrou em algumas perguntas que eu já li aqui sobre isso aí. Então pronto, a música que eu canto para a igreja, porque eu estou falando de gente nascida de novo. Precisa ter doutrina, tem que estar alinhada com a nova aliança, porque diz respeito àquilo que nós nos tornamos em Cristo, ok? E essa música é que traz adoração e louvor a Deus, porque está alinhado com a palavra. Mas nós temos que separar que tem músicas que não é porque a gente não canta para a igreja, que significa também que não seja de Deus. Mas elas são músicas consideradas como músicas evangelísticas, que é uma música que você canta lá fora. Que não tem problema. Que não tem problema. Você não canta para a igreja, porque a igreja está numa nova aliança e nasceu de novo. Mas para quem não é nascido de novo, se você canta uma música como você canta para a igreja, ele não entende nada. Mas vale a pena eu cantar uma música que leva ao arrependimento, uma música de uma ovelha perdida. Eu não vou cantar isso para a igreja. Para a igreja eu vou cantar sobre o Filho, sobre a justiça de Deus, sobre aqueles que não conheceram, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Eu canto isso, mas para o pecador não. Para o pecador eu vou cantar uma música que realmente ela também é inspiração divina, porém a letra não cabe para a igreja, a letra vai caber para aqueles que estão no mundo. E aí, letras como essa que talvez foi cantada lá dentro e que levou eles para esse lugar, depois de tanto êxtase, de coisas, embriagaram das coisas do mundo. Aí depois vem uma letra evangelística e bate no âmago do ser daquele espírito.
ser espiritual que está separado de Deus. Faltou só um evangelista lá Pronto. para checkmate. Porque é o que você falou, Gabriel. Não esteja, você falou o texto, que você pode estar no mais profundo abismo. Lá ele vai estar. Tem que estar lá. Não importa, a pessoa pode estar confinada, a pessoa pode estar não sei aonde. O Espírito Santo ele vai fazer alguma coisa para alcançar essas pessoas. Agora, Deus, ele vai suportar a vida dessas pessoas. Porque ele sabe do tempo de ignorância. Agora, para nós que conhecemos, é outra conversa. Outra conversa. E aí a gente vai chegando no fim desse assunto. E vamos entrar nas perguntas aqui, para não fugir muito da onde a gente já está. Tem algumas perguntas sobre letras das músicas fazem tanta diferença assim? Tu já começou a responder aí antes da pergunta? Faz, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela pregação de Cristo. Então, se eu canto algo que está fora da palavra de Deus, logo não acontece a edificação, não acontece o doutrinamento, não acontece o fortalecimento, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando eu canto a música baseada na doutrina, logo eu alimento o povo. Então, o povo também ele é alimentado, não só quando a palavra é pregada naquele momento específico de abrir escrituras, mas quando alguém está aqui em cima cantando, isso também toca a igreja. Né? Isso ali está curando pessoas que estão assentadas ali. Né? Quando as pessoas ouvem que aquele que não conheceu o pecado fez pecado por elas. Quando as pessoas ouvem que certamente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, essa palavra cantada, ela também é uma forma de edificar a igreja. E faz total diferença. Total diferença. Principalmente se for na Aliança da Graça, na Nova Aliança. Se você canta a palavra na Nova Aliança, você edifica. Agora, se você canta para a igreja uma palavra, uma letra errada, aí eu te pergunto, as pessoas vão ficar ali conscientes daquilo e vão sair dali achando que não são ninguém, que não nasceram de novo, que não foram salvos, quando na realidade essas coisas já estão todas disponíveis. Vale cantar música que confunde o cristão? Tu respondeu agora, mas, por exemplo, eu canto uma música que é da aliança antiga. De outra, da aliança antiga, ou é para outra, não é para a igreja, é para os judeus. Vale cantar uma música dessa na igreja? Não, não vale não. Vale não, até porque a igreja e os judeus são totalmente diferentes, né? Os judeus, a antiga aliança que Deus tinha com um povo específico, mas a igreja é coluna, é baluarte, né? A igreja agora representa o corpo de Cristo. Não cabe a igreja cantar música, nós não podemos judaizar a igreja. A igreja foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Já teve o primeiro concílio. O primeiro concílio que foi estabelecido em Atos capítulo 15 não imponham sobre os gentios, que eles venham se circuncidar e nem praticar a lei de Moisés, que essas coisas eram sombra do que estava por vir. Então, se era sombra do que estava por vir, então o que nós temos hoje é superior. Então temos que cantar coisas superiores. Sim. Eu vou logo perguntar a todos que estão falando sobre música aqui. Ouvir músicas moldam certos comportamentos? Claro que molda. Porque se a fé vem pelo ouvir, logo ela vai gerar o que no nosso coração? Crenças. Justamente. Crenças geram comportamentos. Você pode ver que todo comportamento é resposta de uma crença. Então se você crer errado, você vai se comportar errado. Eu conheci um cara que ouvia aquela música do Bon Jovi. Canta aí que não é comigo não. Pô, mas eu tô lembrando agora o nome. O cara ouvia a música do Bon Jovi, aquela que diz, eu não vou viver para sempre, eu vivo uma vida de... Fala, o nome é de oração, o nome da música é oração, em inglês lá e tal. Ele disse que ouvia aquela música porque aquela música motivava. Quando ele ouvia aquela música quando ele ia pro trabalho pra dar aquela levantada. E a pessoa que faz isso aí, tá certo ou não? Não, cara, não tá certo. De jeito nenhum. Tá, até porque também não tem como você colocar vinho novo em odre velho, né? Boa. Não tem como, cara. Eu acho assim, se você se tornou uma nova criatura, a Bíblia fala isso em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Só que depois tem um conselho de Paulo, Efésios capítulo 4, verso de número 22, que nós devemos agora nos revestir do novo homem. Só que no Efésios capítulo, no verso 24, diz que nós devemos despojar do velho homem. Mas entre o 22 e o 24 tem o 23. O 23 fala, renove pelo entendimento. Então como é que eu deixo a velha vida para viver a nova vida? Pela renovação da mente. Então, se eu escuto músicas erradas, logo minha mente vai pensar em coisas erradas. E aí eu não vou estar desvestindo do velho homem. Na verdade, eu vou estar me vestindo do velho homem e continuar com os mesmos comportamentos, mesmo sendo nova criatura. Não cabe para Deus. Deus se importa mais com a letra da música ou com o ritmo? Deus se importa mais com a letra e com o coração. Porque coração, motivação alinhada. Letra, doutrina.
Por isso que a Bíblia fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque se você está cheio da palavra de Cristo, logo você vai soltar letras de acordo com a palavra. Então Deus recebe tanto o coração quanto a letra. O ritmo, para Deus é o menos importante, apesar dele ter sido aquele... Só para deixar meus amigos que curtem Oficina G3 felizes. Então não importa, pode ouvir, Oficina G3, tá tranquilo. Tranquilo, batidão. Os ritmos são de Deus, né? É. O diabo, ele não cria, ele copia. E ele deturpa, né? Tá ouvindo aí, né? O diabo ele não cria, não, ele copia. E ele deturpa demais as coisas que são perfeitas. O que é o mal? Pergunta pra galera. O mal é a deturpação do bem. Por exemplo, o que é a cegueira? É a deturpação da vista. Então isso é uma coisa que é um tabu para todo mundo. Então posso ouvir um funk gospel? Mas se você... Bom, é uma pergunta, a questão é, aí vai uma pergunta, essa é uma pergunta muito importante. Aí, você que sabe que quando você ouvia isso te levava para uma vida promíscua, dá vontade de dar uma requebrada. Dá vontade de voltar, dá vontade de ir lá para o baile funk e tudo mais. Bom, a Bíblia fala que nós precisamos deixar essas coisas para trás. Lembra do que a Bíblia diz em Romanos 12, verso número 2? Ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente e não vos conformei com esse século. Então, se a música que você está ouvindo, o batidão que você está ouvindo, está te puxando para aquela velha vida, meu irmão, abra a mão do batidão, fique com a palavra e fica com as novas canções. É isso aí. Então aí a gente vai fazer mais 2 perguntas e já vamos finalizar. Olha só essa pergunta aqui. Acho que tenho ansiedade. Ter isso é sinal de falta de fé? Ter isso, na verdade, eu não vou dizer que você está com falta de fé. Porque se você é cristão, a Bíblia diz que uma medida de fé já foi compartilhada no seu coração. Agora, a questão, o que você está fazendo com isso, talvez, é que faz com que você não saiba lidar com essa situação. E qual que seria melhor? Primeira coisa, palavra, meditar na palavra. Segunda coisa, oração. Vá para a oração e lance sobre ele todas as suas preocupações e ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Porque ansiedade, o que é? Excesso de futuro. Nem aconteceu ainda e você já está se preocupando. Então, viva um dia de cada vez. Não se habitole com o dia de amanhã e nem fique preso com as coisas do passado. E nem se encha com as coisas do presente. Entenda o tempo e o modo de todas as coisas e faz as coisas no seu tempo. Aprenda a dizer não para as pessoas. Coloque limite nas pessoas para que você tenha longevidade, para que você não ande ansioso. Faz uma coisa de cada vez. Lembra que Deus fez o primeiro dia, segundo dia, terceiro, até o 7º. Deus é de processo. Nós também devemos ser assim. E a gente vai chegando ao fim do nosso 2º episódio do nosso podcast. Eu espero que você tenha curtido. Já compartilha, comenta aqui embaixo. Se a tua pergunta foi respondida, se não foi, manda aí. Que talvez até o dia dele ir embora, que tá dando aula no Remo aqui pra gente também. Até o dia dele ir embora, ele responde aí em vídeo pra você, a gente posta aí no nosso Instagram. Valeu, falou e fomos!